contato com a segurança do estado para trazer detalhes dessa invasão na cidade de Joaquim Pires, viu? Cidade que isolada, os caras entraram, roubaram as armas, tocaram terror na cidade. Nós vamos tratar disso já já, porque agora eu converso com o nosso querido vereador Dudu do PT. Tudo bom, vereador? Bom dia, Elton, tudo bem? Vereador, bom dia ao povo que nos assiste. Eu não posso fugir de lhe perguntar o porquê da inércia dos nossos representantes, nesse caso específico, da falta de energia. É inadmissível que desde sábado e domingo algumas comunidades estejam sem energia e até agora nada foi feito. Eu acho que a gente tem que escutar dos nossos representantes. Dá para se tentar fazer alguma coisa, uma composição imediata a respeito disso? Com certeza, a Câmara está a postos, mesmo no recesso parlamentar, mas isso não impede da gente voltar. Eu pelo menos já voltei, desde ontem já estou atendendo lá no meu gabinete e com certeza recebi muitas ligações também dessas comunidades. E no ano passado nós aprovamos uma audiência pública para discutir exatamente o fornecimento da energia na nossa cidade, principalmente aqui na nossa cidade de Teresina, inclusive em relação àquelas mortes que aconteceram no ano passado. Como nós tivemos um ano corrido, logo no início, na primeira semana, nós deveremos estar realizando essa audiência. Mas não é ficar só Passa muito na audiência não, né? Mas a audiência pública, ela tem um caráter bom porque ela é um instrumento oficial do parlamento que os encaminhamentos tirados nessas audiências públicas a gente pode cobrar, inclusive judicialmente, pela própria Câmara. Agora, infelizmente, nós vamos ter que aguardar o início, que é dia 2 de fevereiro, para realizarmos essa audiência. Agora, isso não impede de, logo saindo daqui, devo estar indo para a Câmara, vou conversar com o presidente Rodrigo, que também é sensível, para que a gente possa estar aí chamando a direção da Eletrobras para estar aí dando uma explicação minimamente aqui em relação a Teresina. O que é que ela está fazendo efetivamente? Não é só lá não. Aqui na zona rural, na Taboca, desde domingo não tem energia. Lugares, em vários lugares. E nós queremos, saindo daqui, vou direto para a Câmara, chamar o presidente Rodrigo para a gente dar uma conversa e, mas ele não está no negócio de composição, não? Se possível, é porque lá na Câmara, a comissão representativa fica, geralmente, a própria mesa diretora a postos. Perfeito. O João está comigo, divide a tela se o João quiser fazer perguntas. Deixa o João no ponto aí, porque ele pode querer intervir e fazer perguntas. Vereador Dudu, nós falamos em outra coisa, se respira política nos corredores, né? Viadinho, baixa só um pouquinho, meu irmão. E eu queria saber do senhor, como o senhor está vendo, diz que o senhor tem o nome dessa chapa agora, governista, que mudou o nome. Como é que é isso? Primeiro assim, Edson, muita gente apostou que o ano de 2013 ia ser um ano de isolamento dessa força política que tem trabalhado esse Brasil, que é o PT, com a presidenta Dilma, que tem avançado esse grande governo democrático e popular a nível nacional, e esse grande projeto que desde 2003 foi capitaneado pelo PT aqui no Piauí e hoje é continuado com o governador Wilson Martins. Muita gente apostou no isolamento dessa força política, que é o Partido dos Trabalhadores. Primeiro, achavam que a gente ia se degladiar na nossa disputa interna. O PT fez um consenso, historicamente, nunca tinha havido um consenso no Piauí. Consensuamos o nome da presidenta Regina Souza, que está conduzindo o partido bem. Tomamos posse agora, dia 4 de janeiro, na data que toda a direção do partido tomou posse. E uma outra aposta contra o PT era do isolamento. Verdade. Diziam aí que iam ter já dois blocos formados e que o PT está isolado. Eu lembro que o ex-prefeito Silvio Mendes já encabeçava aí um grupo de partidos, um grupo de força política no nosso estado e que ele já estava aí em plena pré-campanha. E um outro, mais ou menos no mês de junho, o próprio governador Wilson Martins, lá em São João, depois de Oeiras, começou a dizer que o candidato dele era o do PMDB. O governador ia sair e, ficando o Zé Filho, o candidato do governador Wilson Martins era o Zé Filho. Veja que esses dois nomes que estavam sendo colocados do meio do ano até o final do ano passado, início desse ano, não existe mais no cenário liderando
esses blocos. Por isso que eu tenho dito, e são as pessoas que estão dizendo, está se formando uma chapa dos contrariados. Como é? A chapa dos contrariados. Esse é o nome da chapa agora? Porque é o seguinte, se o ex-prefeito Silvio Mendes era o nome que ia encabeçar o bloco, hoje eu sinto que o ex-prefeito Silvio Mendes tem uma briga interna no PSDB, e eu senti isso na última votação importante na Câmara, que o único vereador do PSDB votou contra o prefeito Firmino. E ele, o próprio, não escondeu isso, que foi o vereador Joninha, disse que votou a pedido do Silvio Mendes. O vereador Joninha é ligado ao ex-prefeito Silvio Mendes. E eu sinto que o prefeito Firmino, de uma certa forma, deu uma isolada no Silvio Mendes, porque como é que ele dizia que não era candidato em hipótese nenhuma, a vice de chapa nenhuma, que ele tinha porte para ser candidato a governador, isso foi dito, não foi para mim. Quem disse isso foi o próprio prefeito Firmino, foi ele próprio, Silvio Mendes, que andou rodando de sair do partido, ameaçou, foi conversar com liderança nacional para largar o partido, que ia para um outro partido, mas se queria a aquiescência das lideranças nacionais, volta. E hoje admite a possibilidade de ser vice de uma outra chapa. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que não está tendo a guarita que ele dizia ter no seu próprio partido. Não se fortalece um partido, você deixando de ser cabeça para ser vice. Eu não conheço. Ele está contrariado. E o outro, que é o próprio PMDB, nada contra. O PMDB é um partido também nosso parceiro. Inclusive tem o nosso vice-presidente Michel Temer, que vai ser candidato à reeleição com a nossa presidenta Dilma, mas que tinha o Zé Filho. Quem disse na televisão de que não tinha plano A, B ou C, caso assumisse o governo, não foi ninguém não, foi o próprio vice-governador Zé Filho, que disse que se assumisse era candidato e que não ia admitir, né, outra coisa a não ser cuidar da seu direito de reeleição. Só acho que ele abre? Não, eu não sei. Vereador, fica à vontade, João. Vereador, eu estou acompanhando as suas colocações aí, e essa questão, por exemplo, do PSDB, até as paredes aqui do Palácio da Cidade, sabe que o prefeito Firmino Filho não morre de amor esperando a candidatura de Silvio Mendes. Mas o PT também tem uma situação que algumas pessoas estão com dificuldade para largar o osso. Tem um monte de gente ainda aí que não largou os cargos no governo Wilson Martins. E tem um detalhe, o partido também não teve a coragem ainda de tomar uma deliberação definitiva de retirada do governo, mesmo tendo sido seus secretários postos para fora das pastas. Não, nós nos reunimos, nós mantivemos, João Carvalho, a nossa resolução de setembro. Nós não fomos dizer para o governador Wilson Martins que íamos ser empecilho para a estratégia do governador Wilson Martins. Vou já dar um exemplo meu próprio. Nós mantivemos a resolução em setembro, o PT disse. Em setembro, João, o PSB nacional entregou os principais cargos às cabeças, porque o Eduardo Campos dizia que ia disputar a eleição. O PT não foi contra, nós não fomos aqui fazer cavalo de batalha, e eles entregaram os cargos e começou esse burburinho repercutir no Piauí. Foi o que o PT aqui fez. Nós nos reunimos e deliberamos que deixamos o governador Wilson Martins à vontade para ele à vontade, vereador, ele botou os secretários para fora, vereador, não tem negócio de à vontade. E você viu o PT dizer alguma coisa e sair aí metralhando? De forma alguma. João Carvalho, eu era ouvidor geral do Estado e o governador me ligou querendo falar comigo, porque ele dizia o seguinte: Dudu, eu preciso trazer o Odivaldo para a Assembleia. Eu digo aqui, pergunto, e você pode confirmar com o governador. Sei, o Odivaldo Andrade, é bom que se esclareça, atual prefeito de Piripiri. Porque ele dizia, inclusive, que o Odivaldo estava com dificuldade, porque era uma estratégia do PSB naquela região, a candidatura futura de prefeito do Odivaldo Andrade. E perguntou, e para ele trazer o Odivaldo para a Assembleia, ele tinha que puxar um deputado. E a ouvidoria, como tem status de secretaria, tinha que ir um deputado para lá, para o Odivaldo vir para a Assembleia. Foi o que eu disse para o governador. Governador, o cargo é do senhor. O PT não vai causar empecilho nenhum para a estratégia do PSB. O senhor fique à vontade. Eu disse, não, Dudu, inclusive eu quero que você me ajude em outra pasta. Foi quando eu fui, inclusive, para o Detran. Só para você ter uma ideia, vou dar aqui o dado.
O secretário ganha 10.200 naquela época. Eu fui para ganhar 3.200 como diretor do Detran. E não causei problema, e nós não fomos chamar o PT, nós não fomos brigar porque estavam perdendo um cargo, porque por nada, porque a gente entendia que era a estratégia do PSB. Então, naquele tempo, isso foi no ano retrasado, 2012. E em setembro nós fizemos a mesma coisa. O PSB a nível nacional, João, entregou os cargos, mas eles têm mais de 300. E a Dilma não saiu caçando ninguém. O governador Wellington Dias desincompatibilizou em abril. O PTB já dizia que tinha candidatura própria. Pergunte para o deputado Elisaia quando foi que ele largou o governo. Vereador, quem o que eu estou falando é o seguinte. João, porque está claro que você tem dois blocos agora. O bloco do senador Wellington Dias e alguns partidos e o bloco do governador Wilson Martins junto com o PTB. Isso está claro como água. Mas nós estamos e o PT tem algumas pessoas que estão vacilando em entregar os cargos aí. Não, João. Olha, quem estava faltando entregar o primeiro escalão, Fábio Novo, a BID já entregou a sua carta de pedido de exoneração. Tem um bocado de gente ainda indicada pelo Fábio lá. Olha, o Henrique Rebelo, estivemos reunidos, ele voltou de viagem, disse que tinham ainda um calendário de inaugurações de algumas obras da secretaria, da pasta que ele está à frente, natural que ele fique. E outra, na minha avaliação, quando o governador tirou o PT do primeiro escalão do governo, nós dissemos para ele, não íamos e não somos inimigos. Nós elegemos, ajudamos a eleger, e eu acredito que o PT tem parcela significativa na eleição do Wilson Martins. O fato é, nada aqui, João, em relação ao Wilson Martins. Os outros cargos de terceiro, segundo escalão, minha esposa trabalha na CEPRA, ela é diretora na CEPRA. É o único cargo que eu tenho, particularmente, no governo. Está lá à disposição. O governador tem o livre-arbítrio para exonerar e nomear outra pessoa. Agora eu vou dizer para você, o PT não sentou e disse assim, ó, nós vamos estar aqui sentados para deliberarmos, para sairmos do governo. Nós não vamos sair de algo que ajudamos a construir, mas também não vamos atrapalhar a estratégia de quem está aí formando outro bloco. O PT, você viu o PT reunido para discutir sobre qual é a ótica que o PT está vendo hoje o Wilson Martins? Não, o PT encara como normal, vereador, e a população deve estar achando a mesma coisa, é que um partido que tem um candidato de oposição, porque hoje o senador Wellington Dias é nitidamente o candidato de oposição. Ok. Não tem nem isso que falar isso. O senador está num bloco diferente do blocão que o governo montou. Está num bloco diferente. No entanto, o partido não assume uma postura de oposição. Fica tratando com meia conversa. Eu não entendo. Ou está na oposição ou está na situação, João. É uma situação meio complicada pro PT, João, né? O PT saiu do governo, o governador tirou o PT do governo. Vou dizer aqui, nós vamos dar sustentação a tudo que for para a Assembleia de interesse do Piauí sem o menor problema. Agora mesmo, o senador Wellington Dias vai estar em Brasília atrás de recursos para Teresina. Quem age republicanamente age assim. Nós não usamos, o PT não tem cargo como seu limite. Nós temos 33 anos de vida sem estar apegado a cargo. Nós não fazemos política por barganha. E nem muito pior, aí onde eu acredito, Yeltsin, que quando você compõe uma chapa, impondo e botando faca na garganta, é que ela não vai para frente. Eu não tenho nem dúvida. Veja o seguinte... Deixa eu lhe perguntar uma coisa. O senhor acredita que os partidos que aí estão fechados com o governador Wilson Martins, até junho eles possam virar para cá, para o lado do PT? Eu não digo nem virar para cá do PT, para o lado do PT. Eu digo que a formatação que está aqui hoje dificilmente se concretiza até as convenções. Vamos aqui. Hoje nós temos aqui, de um lado, João, você acha que o povo entende também? Quem foi que nos atacou? Quem foi que pediu para ser cassado o direito e o diploma de governador do Wilson Martins, que não foi o Silvio Mendes?
Você acha que o povo também vai entender? Quando ele disse que o governador Wilson Martins tinha abusado da máquina e pediu a cassação do mandato dele, ele atingiu diretamente ao PT, atingiu ao PP e atingiu ao PTB. Esses blocos, o PTB e o PP, estiveram com o governador Wilson Martins juntos no segundo turno. O governador Wilson Martins não teria sido eleito sem os votos do PTB e do PP. A eleição foram 2 turnos. Quem é que está nesse lado agora? Foi quem combateu nós. Quem é que está, inclusive, nas fileiras do PSB? Temos um grande socialista, Heráclito Forte. Combateu esse projeto desde 2003. Aí o povo chegou e disse, Heráclito, se recicle. Vá primeiro morar no Piauí, vá construir a sua história dentro do Piauí, depois você vem pedir voto. O Heráclito Forte preferiu o contrário e o povo disse um não para ele. Hoje ele está na garupa do governador e do governo que nós construímos. Quem é que está formando um lado ele está contrário? Na garupa? Na garupa? Vereador, ele está na garupa, mas tem algumas pessoas do PT que estão com dificuldade para apiar do cavalo. Mas essas pessoas que você está dizendo que não existem na cargo do governador, esses, João, elegeram o governador Wilson. Elegeram o vereador, mas o governador botou sem avisar, mandou demitir os secretários pelo jornal. João, me diga... Os caras dormiram, o secretário, e acordaram exonerados. João, me diga um nome. Eu só quero que você me diga se você me disser um nome, eu me desfilio do PT. De quê? Um nome que o governador exonerou que está indo trabalhar lá. Ah, mas não tem como ir, vereador. Pelo amor de Deus. O senhor quer que uma pessoa que foi exonerada esteja indo trabalhar? Não. Eu estou dizendo, os cargos de segundo escalão, que tem um monte aí. Não, segundo... Cargos de terceiro escalão, assessores nem se falam. O que eu tô achando assim, até um pouco constrangedor, é que tem integrante do Partido dos Trabalhadores que fica com a fidelidade ao governador, enquanto tem um candidato do Partido dos Trabalhadores, o senador Wellington Dias, já colocado. João, o candidato a senador do Partido dos Trabalhadores está definido. O senador Wellington Dias e algumas pessoas não têm coragem. João, você está falando especificamente do secretário de Justiça, é isso? Não estou falando especificamente do secretário de Justiça, não, porque ele é apenas um do primeiro escalão. Ele indicou outra pessoa. Eu estou falando de centenas de detentores de DAS que estão ainda aí mantidos por parlamentares do Partido dos Trabalhadores. João, e os 300 que estão no governo Dilma? Que não foram exonerados. A questão é o seguinte, o pessoal de Pernambuco pediu para sair. João. Saiu. O Eduardo Campos agiu de forma correta, saiu. O que eu acho, Dudu, é que não se sustenta esse discurso de que nós elegemos, mas o governador não quer mais o PT na base. Pelo amor de Deus, o PT está sendo enxotado da base e não sai. João, o senador mesmo Wellington Dias já colocou de forma clara de que não participa mais do governo. João, deixa eu lhe dizer. É porque eu não estou aqui com a resolução. Eu vou lhe mandar a resolução do PT, João. Nós mandamos, a resolução nossa, a gente mandou para o governador e é pública. A nossa resolução disse que o governador fique à vontade para exonerar os cargos do PT. Ele é que vai fazer com que a sua estratégia seja concretizada. E nós deixamos ele à vontade. Então nós, nessa resolução, João, entregamos e deixamos na disposição dele, governador. Então a posição do Partido dos Trabalhadores depende do governador e não da sua liderança. Nós não chegamos na resolução e dissemos, governador, queremos ficar até o último dia do seu governo, que pode ser agora 30 de março ou 30 de dezembro. Nós dissemos, governador, o senhor fique à vontade para implementar a sua estratégia. O que é isso? Você pode tirar todos os cargos. Dudu. Isso foi dado para o governador. Só para encerrar, você falou quantos cargos existem no segundo e terceiro escalão do PSB no governo federal? Mais de 300. Eles não saíram? Não saiu nenhum. Só saíram 8. E a Dilma não exonerou ninguém. E não tinha resolução nacional do PSB dizendo nada. E nós baixamos a nossa resolução dizendo... E outra, João, por que é que a gente ia discutir uma coisa que nós fizemos ela em setembro? Olha, quem se antecipou, quando houve a saída nacional, o PT do Piauí se reuniu e baixou essa resolução em setembro. Então, para você ver, nós não temos apego a cargo, não. Em setembro, a gente já disse para o governador que deixávamos ele à vontade. Qual é o nome da chapa, então? Está se formando um bloco de contrariados. De um bloco que
estava à frente, que era o do Silvio Mendes, que agora é vice, que foi ele que disse que não ia ser, e nem a maior liderança do PSB em Teresina, que é o prefeito Firmino, que vocês estão bem aí no mercado central e estão vendo aí como é que está a Teresina. E aí eu digo aqui, ontem eu estive lá na Pissarra, é do mesmo jeito. Ontem eu estive bem aqui no Mafuá, é do mesmo jeito. As chuvas, né? Enfim, e o outro bloco é o do próprio PMDB, que eu espero, o PMDB é um partido grande, o deputado Marcelo é uma... Pode ter conversa ainda do PMDB com o tem, PT? O PMDB é nosso aliado nacional, mesmo que a gente não venha ter uma composição aqui, mas não são adversários. A chance de Elmano Ferrer compor a vice de Wellington Dias? Eu não acredito. Nós temos uma conversa avançada e o senador João Vicente está empolgado com a sua reeleição e é candidato à sua reeleição. Agora, isso vai ficar a cargo do PTB. O PT tem a sua estratégia definida. Estamos com o senador Wellington Dias, com a presidenta Dilma. Muita coisa vai ainda? Muita, mas olha, daqui uns dias nós vamos estar voltando. E o primeiro prazo vai ser 30 de março. É o primeiro? Primeiro prazo. E você vai ver que já começa a redesenhar todo o quadro. Obrigado, meu irmão, obrigado. João já volta ao vivo, direto do mercado.